Hi guys, aqui é a Teacher Elora. E aqui é a Teacher Marta. E hoje a gente vai conversar sobre ideias de como começar uma aula de inglês incrível. Porque se a gente quer fazer uma aula diferente, uma aula legal, nada melhor que o nosso planejamento já contar com um bom começo, com um jeito divertido e legal de começar a aula. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas ideias de começar a aula de um jeito divertido e motivador para os alunos. Uma ideia é começar a aula apresentando para os alunos, ou até mesmo escrevendo no quadro, ou mostrando no projetor, uma frase ou algum pensamento de algum autor, ou alguma coisa que até você mesmo pensou e queria compartilhar com eles. Você pode pedir para os seus alunos refletirem sobre aquele tema, para eles conversarem com colegas sobre aquilo, ou até mesmo para eles compartilharem com a turma o processo de reflexão que eles fizeram. Outra forma de começar a aula também é fazendo perguntas aos alunos. Perguntas relacionadas à vida deles, como eles estão, o que aconteceu de bom naquela semana, nesse período que vocês não se viram. Fazer eles refletirem sobre a vida e responderem, claro, em inglês, da forma que eles conseguirem expressar esse sentimento, essa resposta para vocês. A pergunta pode variar muito de contexto para contexto, dependendo da turma, dependendo do que faz sentido para eles, mas o legal é que eles comecem a aula pensando, ativamente sobre alguma coisa, que saiam do movimento, de aluno que só recebe as informações e comecem a pensar sobre um assunto. E essas perguntas também podem ser relacionadas com as aulas passadas. Por exemplo, se na última aula vocês viram vocabulário de comida, vocês podem perguntar o que eles comeram no final de semana, o que eles mais gostam de comer, coisas do tipo, para relembrar o assunto e também para incentivar ele a começar a aula de uma forma diferente. E se o assunto, por exemplo, vocês estão vendo algum tempo verbal, do passado, do presente ou do futuro, as perguntas também podem variar em relação a isso. Se a gente está lá vendo o going to, o will, em relação ao futuro, faz uma pergunta sobre os planos deles para a semana que vem, um sonho que eles têm de realizar algum dia, dá sempre pra gente adaptar a pergunta de acordo com o que a gente está vendo no conteúdo de sala de aula. Uma ideia também que a gente pode estar fazendo é colocar no quadro, apresentar para eles e pedirem que eles conversem sobre algo bom, algo ruim e algo especial que aconteceu com eles ou que vem acontecendo. E se não dá tempo de todo mundo falar em voz alta para a sala inteira, pode fazer eles sentarem em dupla e conversarem com os amigos. Isso, além de aproximar eles como pessoas, como colegas dentro da sala de aula, também aproxima os alunos com o professor, para a sala ficar numa turma harmoniosa. Outro jeito bem legal e especial da gente começar a nossa aula é trazendo uma música, um videoclipe, um vídeo ou até contando uma história para os alunos. É um jeito diferente que vai chamar a atenção deles e fazer com que eles prestem atenção. E a gente pode tanto fazer uma coisa mais rápida de assistir, de às vezes cantar junto à música, ou até de um estudo mesmo, de rever e pensar sobre o vocabulário, discutir as expressões para ser um começo de aula bem ativo por parte dos alunos. Uma coisa que eu adoro fazer é contar histórias da minha vida, histórias engraçadas e sempre dramatizar bem aquilo, fazer algo engraçado, porque às vezes o aluno não vai saber todo aquele conteúdo, todo o vocabulário que a gente está apresentando na história, mas se tu dramatizar, eles vão entender e com certeza vão dar boas risadas. Demais. Começar a aula jogando um jogo com eles também, e aqui pode tanto envolver o assunto da aula ou não, pode ser uma coisa rápida, que só leve eles a dar aquela mudada, de entrar na sala de aula pensando no conteúdo e sair um pouco disso para se motivar, para acordar, Se a gente pensa em adolescentes, em crianças, muitas vezes, precisam daquele despertar para ficarem ligados no que vai acontecer. Então traga um jogo, pode ser tanto online quanto com a turma mesmo, usando uma bola, não usando, enfim. Muitas possibilidades do que jogar com eles, mas é uma forma bem divertida de começar e com certeza vai surpreender eles de alguma forma. Um exemplo disso, essa semana eu estava apresentando Big and Small para os alunos pequenininhos e eu fiz com eles uma atividade de morto-vivo para começar a aula, falando Big, Small, eles têm que levantar, sentar e foi super divertido. Às vezes a gente está correndo muito na programação, no conteúdo e não dá tempo de jogar alguma coisa que esteja fora do conteúdo que a gente está ensinando. Então uma ideia para começar a aula de um jeito diferente e que não fuja da nossa programação é começar com uma revisão do conteúdo, então visto na aula passada. Dá pra fazer um bingo, dá pra fazer um quiz, dá pra fazer perguntas e respostas e quem acerta ganha alguma coisa. Enfim, uma forma de começar a aula divertida, mas mesmo assim sem fugir do conteúdo que você precisa ensinar. Pensando nisso de estar com o tempo corrido e não ter muito tempo para fazer um jogo, como a Marta falou, a gente pode também usar o jogo para corrigir atividades que foram para casa, o homework,
Então, eu costumo fazer bastante isso e dá super certo, porque daí os alunos se empenham em fazer o homework e porque eles sabem que na próxima aula a gente vai jogar um jogo e se eles não souberem, eles vão ter que pensar na hora. Se eles não fizerem a atividade, eles vão ter que pensar na hora e vai levar mais tempo. Então, eles fazem a tarefa para poder jogar na próxima aula. E a nossa special tip de hoje, se você planejou uma aula que eles vão ter que sentar em dupla, para começar a aula a gente pode pensar em atividades de pergunta e resposta, onde você vai cortar esses papeizinhos, ou indiferente da forma que você vai fazer, e eles têm que encontrar o seu parceiro procurando a pergunta ideal para aquela resposta ou a resposta ideal para aquela pergunta, dependendo do que o aluno pegou, do que foi sorteado para ele. Então isso já vai fazer eles pensarem no conteúdo, pode ser até uma introdução para um conteúdo novo ou então uma revisão para o conteúdo antigo, e fazer com que eles se movimentem um pouco e já separem as duplas e saia daquela dupla de sempre sentarem as mesmas pessoas. Então assim eles vão sentar com pessoas diferentes na sala e vai ficar uma forma diferente para começar a aula. Todas essas são ideias que têm como objetivo engajar o nosso aluno e fazer com que eles participem de uma aula super divertida. Então, se você tem outras ideias de como começar uma aula incrível de inglês, comenta aqui e compartilha com a gente. Então, se você gostou, além de compartilhar as ideias, se inscreve no canal, curte nosso vídeo e obrigada por terem assistido. See you guys in the next video!